Paz e graça, povo amado do Senhor. Hoje vamos refletir sobre o chamado de Jonas. O que tem a ver conosco? Que lições tem para a nossa vida? Uma frase que me chamou a atenção: Jonas, dispõe-te e vai. Veja aqui em Jonas capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Todos nós temos conhecimento da história de Jonas, onde ele foi chamado por Deus para advertir a cidade de Nínive sobre o juízo que estava prestes a acontecer sobre aquela cidade. Porém, ao invés de Jonas atender ao pedido, ao chamado de Deus, ele resolve fugir, ele resolve desobedecer e negligenciar a voz de Deus. E ele faz isso tentando se esconder de Deus em Tarsis. E hoje, para aquele que já está querendo desistir, pensando em sair do propósito que o Senhor tem para a sua vida, eu quero te dizer, não desista. O que Deus planejou para a sua vida, Ele vai cumprir. Então, meu amado, minha amada, não dificulte. Faça o que diz em Jonas. Jonas, dispõe-te e vai. Essa foi a palavra que o Senhor deu para Jonas, dizendo para que ele fosse até a cidade de Nínive e clamasse contra ela. Observe que Deus deu apenas uma ordem: dispõe-te e vai. Deus queria apenas uma coisa de Jonas: disposição. E o que ele requer de nós hoje? Disposição. Mesmo porque muitas vezes nós podemos até desejar fazer, mas nós não temos disposição em cumprir o que Deus fala, o propósito que Deus tem. A palavra disposição vem do verbo dispor, que tem como significado voluntariar-se, oferecer-se, entregar-se. E nesse caso, entregar-se para a obra do Senhor. Em outras palavras, Deus espera que eu e você, assim como Jonas, se colocasse à disposição para aquilo que ele foi designado. Por esse motivo é muito comum nós encontrarmos pessoas que foram consagradas para o ministério, mas não têm disposição de cumprir o ministério, seja por motivo de trabalho, de doença ou problemas pessoais, ou mesmo por não terem vontade. Essa questão de não terem pessoas dispostas para a missão preocupava já no tempo de Jesus. Em Mateus 9,37, o próprio Jesus reúne os discípulos e afirma que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E em seguida ele faz um apelo aos discípulos para que orassem, para que Deus enviasse mais trabalhadores para a sua seara. Esse apelo de Jesus é que tem muitos que o seguiam, mas poucos que tinham a disposição em cumprir a sua missão. Hoje vemos que muitos vão às igrejas procurando a bênção que o Senhor tem para oferecer, mas não estão dispostos a negar-se a si mesmo, pegar a cruz e seguir a Jesus e fazer a obra para a qual o Senhor o destinou. Hoje Deus está sim à procura de voluntários, de pessoas que se colocam à disposição do seu reino, pessoas que cumpram o seu chamado. Aliás, Deus nos chamou para essa vocação de salvação, de santificação e de serviço. Nós temos que cumprir esse chamado. E se nós não o fizermos, seremos exatamente como Jonas. Disponha-se, faça a sua obra. Deus precisa que você vá em busca dos perdidos e necessitados. Não fuja do seu chamado, meu irmão. Jonas vai e foge. Nós lemos em Jonas 1,3. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, onde encontrou um navio. Após Jonas receber a ordem de Deus, ele foge com muito medo. Ele decide recusar o seu propósito e ignorar a voz de Deus. O motivo do medo de Jonas é que os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade, um povo guerreiro, cujos soldados eram sanguinários e sem misericórdia. Mas o que ele se esquecia é que o Deus, o Senhor dos exércitos, ia com ele.
Essa ordem de Deus nos ensina que muitas vezes Deus vai pedir coisas para nós que não estão exatamente de acordo com os nossos interesses, mas é nesse momento que se revela se nós somos ou não servos de verdade. No momento em que nós nos colocamos à disposição para o reino, nós estamos aceitando ser usados da forma que Ele desejar. Ainda que isso aos nossos olhos pareça difícil de realizar ou muito desconfortável em cumprir. Não olhe para trás, siga. A partir do momento em que o chamado de Deus repercute em seu coração, você perde o direito de determinar destinos para a sua vida, para o seu chamado, pois o chamado, quando revelado, ele nos coloca diante de duas escolhas: desobediência ou fidelidade. Aliás, nossa disposição para Deus é proporcional ao quanto nós o conhecemos e o quanto nós compreendemos os seus planos para a nossa vida. Aleluia! À medida que nós vamos conhecendo e conhecendo mais ao Senhor, pelo compromisso que nós temos em servi-lo, mais intensa será a nossa disposição. Enquanto isso, nós lemos em Jonas 1, 4 e 5, enquanto isso, Jonas estava no porão deitado, dormia profundamente. O profeta Jonas tentou fugir, mas Deus não está disposto a deixar o profeta se esconder. Ele envia uma grande tempestade ao ponto do texto afirmar que o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Para alguns, a tempestade era uma punição, um castigo de Deus na vida do profeta. Mas eu acredito que era uma demonstração da misericórdia na vida de Jonas. O próprio Deus estava dando a ele uma segunda chance para que o profeta Jonas pudesse se arrepender de ter fugido do Senhor. Era basicamente uma forma de trazer o profeta Jonas de volta para o seu caminho, de volta para a sua chamada, de volta para o seu propósito. O profeta Jonas nunca imaginou o quão persistente Deus poderia ser. Nós temos que saber que ele poderia escolher outro para a sua missão, mas Deus escolhe Jonas para essa missão. E a missão que Deus escolheu para você, você deve cumprir. Mas Jonas foi dormir em um sono profundo, um sono de imprudência, por não perceber as consequências das suas más escolhas. Uma escolha que coloca em risco a vida dele, a vida daqueles todos que estavam na embarcação. Quantas vezes eu e você tomamos direções contrárias à vontade de Deus e estamos indo dormir no porão das nossas vidas, onde pensamos que Ele não vai nos ver. Mas Deus nos vai trazer de volta. Queiramos ou não, Ele nos fará cumprir a sua vontade mais cedo ou mais tarde. Como um Pai misericordioso, Ele vai nos trazer de volta para aquilo que nós fomos chamados. Poderá alguém se esconder de modo que o Senhor não o veja? Nós lemos em Jeremias 23, 24. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e a gente não morra. Os marinheiros apavorados atiraram as cargas ao mar para que o navio se tornasse mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele, chacoalhando ele para que ele levantasse e se falasse com seu Deus. Talvez ele tivesse piedade e ia impedir que todos morressem. E entre eles combinaram que eles iam tirar sorte, e a sorte que foi tirada foi que Jonas fosse lançado. E no meio disso, eles perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Nós podemos ler em Jonas 1, 5 a 8. O capitão do navio tentou extrair de Jonas toda a sua verdadeira identidade e sua origem. Qual é o nosso povo? Qual é a nossa missão? A palavra de Deus diz que nós temos que entender qual é a nossa missão, o nosso povo para o qual nós viemos
Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? E nós podemos ler a resposta em 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia! Então pegaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficasse lá dentro 3 dias e 3 noites. Decida pular do barco como Jonas e voltar para o seu caminho, meu irmão. Tente discernir as tempestades que estão acontecendo na sua vida. Tente ver por que estão acontecendo coisas que não são agradáveis à sua volta, na sua família. Será que é Deus te chacoalhando para voltar ao chamado do Senhor, ao propósito do Senhor, ao caminho que o Senhor tem traçado para a sua vida? Meu amado, minha amada, nós temos que refletir acerca disso. Nem sempre é o inimigo que está colocando essas coisas, mas é o Senhor que está nos chacoalhando. E depois de tudo isso, Jonas entrou na cidade, percorreu lá um dia proclamando o juízo. Quando as notícias chegaram ao rei, ele vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza e ordenou que todos jejuassem, do maior ao menor, e vestindo panos de saco. Tendo abandonado seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu aquele lugar como havia prometido. Tente imaginar uma única mensagem, mais de 150 mil pessoas se convertendo. Aleluia! A manifestação do sobrenatural foi realizada naquele lugar por meio de um único profeta. Deus se preocupa em levar a um lugar mais profundo de restauração você e eu, para cumprir a missão que Ele tem para as nossas vidas. Um dia de recomeços. Um Deus que quer encher nossa vida de milagres, de cura, de salvação. Através de nós buscar e resgatar aquelas pessoas que estão perdidas. Um Deus que não vai desistir de levar você a viver o sobrenatural. E que não vai desistir de cumprir em você e em mim o propósito para o qual Ele nos chamou. Nós podemos decidir se é o caminho mais longo ou se nós queremos imediatamente obedecer ao Senhor.